Olá, oitavo ano. Estamos iniciando a atividade 1, né, da semana 8 da apostila que vocês receberam aí. A matéria de geografia, ela tá entre as páginas 17 e 20. Hoje a gente vai responder, né? A gente vai ter a explicação da atividade 1 na página 17, né? Essa é uma atividade bastante importante porque ela vai determinar dois temas que são muito relevantes na geografia, que é a definição de estado e a definição de território, né? Então vocês vão fazer a leitura desses dois quadros aí da definição de estado e território e posteriormente fazer a leitura também do texto sobre o Vaticano para responder as questões 1 e 2. Então são os temas interligados aqui nessa atividade. Então vamos iniciar. O que é um Estado? O Estado vai corresponder à organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. Então, quando uma sociedade se organiza politicamente, administrativamente e juridicamente, existe aí um Estado, né? Só para definir esse Estado, pessoal, Estado com E maiúsculo, né? Porque tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, eles são divididos em estados, né? Que, por exemplo, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Estado de Minas Gerais, esses são estados com E minúsculo, né? Então, só para determinar essa diferença. Quando eu falo de Estado e escrevo com E maiúsculo, eu estou falando do Estado brasileiro, eu estou falando do país, estou falando da nação, né? Então, o Estado ele vai se organizar dessa forma, né? E nós, cidadãos brasileiros, a gente escolhe é, as pessoas via eleições para organizar politicamente, administrativamente a sociedade, né? Só a questão jurídica que ela vai ser uma uma escolha não democrática assim, é uma escolha mais dos próprios políticos, né? Então, vou dar um exemplo. Nós votamos para o presidente da República, que está na esfera política. Nós votamos nos deputados, que de alguma forma fiscalizam o presidente da República, fazem as leis que estão na parte administrativa. Só que quem vai escolher, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que é aqui da ordem jurídica, é o presidente da República, né? Então, só para ter essa diferenciação aí. Então, a gente entende o Estado como a organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade, né? Tal organização tem soberania sobre o território nacional, soberania interna e independência em relação à ordem internacional, soberania externa, né? Como exemplo, podemos citar o Estado brasileiro, o Estado argentino, boliviano, francês, etc., né? Então, as leis brasileiras, por exemplo, a nossa Constituição Federal, ela vai reger os cidadãos no território brasileiro, né? Ela não vai ter interferência na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, porque lá são outros estados, né? São estados que têm a sua soberania. E a soberania é exercida sobre o quê? Sobre o território. Então vamos ler a definição de território. O território é a porção da superfície terrestre sobre a qual o Estado exerce soberania. É a base física do Estado e, além do território continental, compreende o espaço aéreo, as ilhas, caso as possua, e o mar territorial, caso seja banhado pelo mar. O território de um Estado é delimitado por fronteiras que precisam ser reconhecidas por Estados vizinhos e pelos demais países. Existem casos de discussões e disputas entre Estados por determinados territórios, o que dificulta a definição de suas fronteiras. Então, o território vai ser a superfície, né, a porção da superfície onde o Estado vai exercer sua soberania, ele vai exercer sua força, as suas leis, né? É por isso que eu disse que as leis brasileiras elas vão exercer influência no território brasileiro e não no território de outros países, porque são países com sua soberania, né? E o que vai definir isso vão ser as fronteiras. As fronteiras precisam ser reconhecidas internacionalmente, né? Porque é dessa forma que a gente sabe onde, por exemplo, termina o Brasil e começa a Colômbia, né, aqui no norte, a Venezuela. Então, isso é uma questão bastante importante. É o Estado, ele vai ser essa organização da sociedade e vai exercer o poder sobre o que? Sobre o território, né? Bom, a partir do momento que a gente entende esses dois contextos aí, essas duas definições, a gente avança
e vocês vão fazer a leitura do texto do Vaticano. O Vaticano, pessoal, é uma cidade que ela está dentro de outra cidade, dentro da capital da Itália, dentro de Roma, né? Só que o Vaticano, ele é um estado, então ele vai ter uma influência sobre o seu território, a sua soberania. E ele é o menor estado do mundo. Ele só tem 430 mil metros quadrados, né? É praticamente um bairro, né? O tamanho do Vaticano, né? Então o Vaticano ele fica aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos até aqui na Itália. Aqui está Roma, capital da Itália. E dentro de Roma, a gente aproxima aqui, a gente vai encontrar aqui, ó, Cidade do Vaticano. É só essa porçãozinha territorial. E quem comanda o Vaticano é é o último monarca absoluto da Europa, que é o Papa, né? Então, o Vaticano é um estado, tem sua soberania, tem o comando, né? Além do comando religioso, ele vai ter o comando político, né? O Papa, e ele vai ter o comando sobre qual parte do território? Sobre essa aqui, ó. Então, o Vaticano ele é considerado o menor estado do mundo, né? Em tamanho, né? Então, vamos voltar lá para o texto. Então, vocês vão fazer a leitura do texto, né? E vão responder as questões. Primeira, explica o que é território de um estado e o que ele abrange. Bem tranquilo essa aí. Só leitura e interpretação. E 2. Aponte os aspectos políticos do Vaticano que permitem identificá-lo como Estado. Né? Vocês vão ler o texto do Vaticano e ver quais são os aspectos políticos vão poder identificar o Vaticano como Estado. Eu já até dei uma dica para vocês aí quando eu estava mostrando o mapa, certo? Então é isso, oitavo ano. Essa é a atividade 1 na página 17. E a gente se vê na próxima. Falou!